Pai de infinita bondade, sabedoria, justiça e amor, nós rogamos a Ti, ó Pai, o amparo para mais esta noite de atividades, para mais este trabalho que vamos realizar aqui em nossa casa. Que nós, Senhor, possamos sentir a presença dos Espíritos bondosos que Tu nos encaminhas para realizar essa atividade e que nesta noite nós possamos, nos debruçando sobre o Evangelho, trilhar mais passos na direção da nossa transformação. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Então, hoje nós estamos fazendo do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. É de se considerar também que, no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. É interessante quando a gente reflete sobre esse processo, que é o processo da encarnação. São Luís traz aqui, através da resposta a essa pergunta, e ontem a gente até falou um pouco sobre isso, a esperança de momentos melhores para todos nós, a partir do nosso esforço, a partir do trabalho que a gente vem a realizar na nossa transformação. E ele coloca isso de uma forma que é bem didática, para a gente poder compreender o que para nós é algo de tamanha importância, no sentido da gente se debruçar cada vez com maior fervor sobre a nossa transformação. Porque ele coloca aqui, que nos mundos mais avançados, o perispírito é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes.
E eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque há uma semana, mais ou menos, a gente estava, né, aqui na nossa cidade, acredito que pelo estado inteiro, com um frio bem intenso, né? E a gente sofre as consequências disso no corpo físico. Da mesma forma, quando começa o calor a se intensificar, né? Agora a gente está novamente com uma onda de calor e ela está se intensificando, e a gente vê isso que São Luís coloca aqui, como a gente está sujeito a todo tipo de vicissitude, né? E começam com as coisas que são até naturais, coisas que são necessárias para o funcionamento do mundo que a gente reside. Porque às vezes a gente reclama do frio, reclama do calor, reclama da chuva, a gente reclama normalmente das condições climáticas, mas a gente não percebe o quanto elas são importantes para o mundo material que a gente vive, mas a gente sente isso, né? E isso traz para todos nós, muitas vezes, até transformações e modificações no estado de equilíbrio, ficando mal-humorado às vezes, essa nossa situação mental muito suscetível, né, a esses estímulos que vêm do corpo físico. E às vezes a gente reclama, né, fica reclamando, mas a gente nunca para pensar que aquilo que a gente está vivenciando é fruto dessa nossa necessidade como espírito, necessidade que faz com que nós, como espíritos ainda com pouca evolução, tenhamos, né, esses estímulos, essas influências, com a finalidade da gente perceber, né, quem nós somos, como nós nos encontramos. Tem a finalidade transformadora sempre, né? Deus não colocaria nada para nós que não tivesse esse objetivo de melhoria, objetivo de progresso. Mas a gente infelizmente ainda olha da forma equivocada, porque a gente ainda se restringe muito à materialidade, né? A vida na matéria. E eu fico pensando, né, quanta dificuldade que a gente como espírito às vezes vivencia por justamente tá sofrendo as consequências, né, da nossa pouca evolução. Então, né, e ele coloca, né, pontos aqui que chamam atenção, que esses estímulos que eu falei, que a gente é suscetível, que mostram como nós estamos espiritualmente falando, né? Porque tudo aquilo que a gente é suscetível e que a gente tomba no mal significa que a gente ainda tem necessidade de transformação. E outra coisa que ele traz aqui para a gente poder pensar e refletir é sobre essa questão do transporte, né? desse trânsito aonde nós podemos ser chamados, né, dependendo da missão que Deus confia para nós. Mas a gente vê a dificuldade que a gente tem ainda para realizar, até se for o caso, essas missões que ele está colocando, né? Então eu vejo o percurso que a gente tem ainda para realizar como algo muito grande, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade de desapegar dos entes queridos. Então, num desencarne, por exemplo, a gente tem dificuldade da separação desses espíritos. E aí, como que a gente pode querer, né, trafegar livremente pelos mundos se a gente ainda tem esse tipo de apego, por exemplo? Né? É só um exemplo. Mas quantos outros que a gente tem ainda, quantos apegos outros a gente tem que impedem que a gente transite? Então,
a gente vê o quanto a nossa liberdade espiritual sofre com o nosso estado moral. E a gente sofre com o nosso estado moral de uma maneira geral, na carne, como fora da carne, tá? Porque quando a gente desencarna, a gente acaba também sofrendo com isso, né? Porque o nosso perispírito sendo mais denso, maior dificuldade a gente tem de deixar esse orbe, né? Porque cada orbe, cada mundo, cada planeta, ele tem a sua densidade fluídica. Então o nosso perispírito ele necessita desse ajuste para que a gente possa estar em outros lugares. E dada a nossa condição moral, muitas vezes a gente não tem condição de fazer esses ajustes, né, para que a gente possa habitar esses outros mundos. Mas eu acho interessante a gente pensar sobre esses pontos que ele coloca aqui, porque às vezes a gente pensa em liberdade, mas a gente não percebe que liberdade é uma conquista da criatura. Então a gente não quer sofrer as vicissitudes, mas a redução dessas vicissitudes, ela também depende do nosso esforço. Então tudo depende de viver as leis divinas da melhor forma possível, no sentido de a gente ajustar quem nós somos, olhar para quem nós somos e buscar esse ajuste, buscar essa modificação que muitas vezes a gente ignora, né? Deixa de lado algo que é tão importante para nós como espírito. Então eu vejo que quando São Luís responde essa pergunta para nós, e eu fico pensando sobre esses limites, né? A gente vê que os limites são colocados por nós e para nós, porque a gente muitas vezes não realiza essas alterações, né? Com coisas simples, né? Como a gente colocou, como a questão do desapego, como a questão dos nossos relacionamentos, como tantas coisas que a gente ainda sofre com os estímulos exteriores para trazer à tona quem nós somos, mas muitas vezes, mesmo trazendo à tona, a gente não busca a modificação. Então eu vejo que isso que São Luís traz aqui para nós é um convite para que a gente possa verdadeiramente realizar essa transformação e realizar essas modificações, né?